Boa tarde, queridos. Divisão celular é exatamente quando a célula, em determinado momento, ela se divide ou em duas células, e aí nós chamamos de mitose, ou em quatro células, e nós chamamos aí de meiose. Antes da divisão celular, ocorre o que nós chamamos de interfase, onde a célula primeiro se prepara para se dividir. A interfase, ela compreende o momento que a célula cresce, duplica proteínas, produz muitas proteínas e aumenta de tamanho. Uma outra fase é quando a célula duplica o material hereditário, e aí eu estou falando do DNA, daquela molécula que contém todas as informações hereditárias de cada ser vivo. E aí nós, seres vivos, inclusive a raça humana como nós, né, os Homo sapiens, também contém material hereditário na forma de DNA dentro do núcleo de cada uma das nossas células. Então, quando as células se dividem e originam outras células, essas têm também esse material hereditário. A mitose, ela ocorre para que as células de um organismo se dupliquem e formem novas células. Então, um organismo, ele cresce à medida que aumenta o número de suas células. Então, a mitose, ela ocorre para que o organismo, né, para aquele ser vivo, ele aumente o número de suas células e cresça. Tá? E aí, esse crescimento é que diferencia, por exemplo, um gigante de um anão. Um gigante, ele tem muito mais células do que um anão. Então, o aumento do nosso corpo, do tamanho do nosso corpo, se faz pelo aumento do número de células. E a divisão celular que faz isso é a mitose, onde células originam, uma célula origina duas outras células com a mesma constituição genética, ou seja, com o mesmo material genético, com o mesmo DNA. Agora, a meiose, ela ocorre ou a partir de determinado momento na vida. No caso das meninas, a meiose já ocorre ainda dentro da vida intrauterina, lá pelo 7º mês, quando você ainda é um embrião, um feto. E aí a meiose, ela ocorre, a célula que faz meiose, ela origina gametas, que são as células sexuais. Nas meninas, espermatozoides, né, nas mulheres, e nos homens, nas meninas, os óvulos, né, e nos homens, os espermatozoides. Essas células, elas irão se unir, né, no ato da fecundação, e formar um novo indivíduo. É o que acontece quando a menina, né, ela atinge a maturidade sexual. E aí os óvulos que ela produz já estão mais amadurecidos, prontos para serem fecundados por um espermatozoide, que nos meninos a produção começa na puberdade, né? Então, por essas células serem as células que participam da fecundação, essas células que se originam da célula-mãe, elas não podem ter o mesmo material hereditário como na mitose. Elas têm a metade, o número de cromossomos ou de DNA. Cromossomos são pedaços de DNA, contendo também essas receitas, né, que são hereditárias, cor da pele, tipo de olhos, a estatura, enfim, todas as características que nós temos, ou de qualquer outro ser vivo, né, de uma outra espécie. Quando se formam células sexuais, os gametas, óvulos nas mulheres e espermatozoides nos homens, essas células, por serem células que irão sofrer fecundação, elas têm a quantidade de DNA reduzida à metade. Na nossa espécie humana, a quantidade de DNA a gente mede por pedaços de DNA, que nós chamamos de cromossomos. Então, numa célula que forma o teu corpo,
uma célula epitelial, uma célula muscular, uma célula nervosa, enfim, tem 46 cromossomos, 46 pedaços de DNA. Enquanto que numa célula sexual, num óvulo, por exemplo, de uma menina, existe apenas a metade desse número de cromossomos, 23. Assim como também no menino, no homem, 23. Então, quando se une óvulo e espermatozoide na fecundação, forma-se o que a gente chama de célula-ovo. Essa célula vai dar origem a um novo indivíduo. Todos nós fomos um ovo, né? Algum dia. E aí essa célula vai somar 23 cromossomos da mulher e 23 cromossomos do espermatozoide do homem, recompondo o número máximo de cromossomos da espécie, que é 46, ok? Então, eu estou mandando para vocês, indicando, né, das autorreguladas, já passei um vídeo, esse vídeo ilustrativo, né? E eu vou mandar agora para vocês exercícios sobre a divisão celular, tá? Fiquem bem, fiquem em casa. Beijos.